Bom dia! Vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 10 de maio de 2025, é sábado e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que porta a foice, então representa muito essa habilidade de castrar, mas também de dar limites e também de colheita. Então, ele é um representante de disciplina, de estrutura, de introspecção, de reflexão profunda. Eu acho que pode ser todos os sábados um bom dia para a gente refletir sobre o nosso tempo aqui na Terra, como a gente lida com as nossas horas, muitas vezes até contemplar os fins, contemplar a morte, no sentido de trazer mais significado para a nossa vida, já que Saturno, dentre os planetas, ele é o último visível olho nu, então vai representar esses processos de morte, de finalização, tá? Saturno, no céu de agora, ele está em Peixes, que é esse signo das águas, mutáveis. Então, a gente pode relacionar muito essa necessidade de estruturar, às vezes até de criar essas barreiras, esses impedimentos, para esses padrões emocionais inconscientes, essa forma muitas vezes que a gente tem de fugir da realidade, de escapismo, tá? Mas também de construir, estruturar os nossos sonhos na matéria. Então, até o dia 25 Saturno vai ficar em Peixes, dia 25 ingressa em Áries, tá? É, Se você tem planetas ali, no signo de Peixes, você pode estar sentindo isso mais profundamente, ou se também você é regida por Saturno, seja no seu mapa natal ou em alguma das técnicas de previsão, tá? Bom, então a Lua, ela segue crescendo no céu, então a gente está chegando no ápice da lunação taurina, que é esse ciclo de aproximadamente um mês da Lua, onde ela atravessa os 12 signos do zodíaco, essas quatro fases. Então a Lua cheia é esse momento de colheita, a gente está se direcionando para ela. Então a Lua, ela simboliza o povo, ela vai falar sobre o clima, o ritmo, o humor do dia. No nosso mapa pode representar a forma com que a gente lida com a nossa nutrição, com o nosso corpo, como a gente foi nutrida. Então, muitas vezes fala sobre o relacionamento com a nossa mãe, muitas vezes representa a mãe, ou mulheres mais velhas, ou às vezes até quem nos nutriu, quem nos criou. Que mais? 3 e 18 a Lua está no signo de Libra, o signo da balança, e 3 e 18 ela fez um trígono com Júpiter em Gêmeos. Então, Júpiter, eu até trouxe isso no horóscopo de ontem também. Júpiter, ele traz muito essa visão otimista, expansiva, então faz a gente enxergar além do que a gente está vendo. Então, pensando nos assuntos lunares, às vezes é enxergar além do que a gente está sentindo, enxergar outras possibilidades de sentir também. Então, ter uma visão muitas vezes mais esperançosa da realidade, se conectando, seja com algum estudo, com alguma fé, com algum conhecimento, às vezes até mensagens, trocando mensagens, já que Gêmeos é um signo de Mercúrio que representa, é o Deus mensageiro, representa muitas mensagens. Então, às vezes, de madrugada, tiveram essas trocas assim que trouxeram algum alívio, tá? Emocional, às vezes até um entusiasmo também. Tá? Às vezes entendendo um sentido de algo, um propósito de algo, que também são temas de Júpiter. Tanto Libra quanto Gêmeos são signos de ar que representam a mente, os pensamentos, as ideias, então teve um fluir ali, tá? Os trígonos são esses aspectos de harmonia. E 9h15, o Mercúrio, ele vai sair do signo de Áries, que é esse signo enérgico, de rapidez, de agilidade, regido por Marte. Então, traz muito na palavra já uma ação. Às vezes até tem uma certa percepção assim de agressividade, muito, por ser muito assertivo na comunicação. E aí agora Mercúrio ele troca essas roupas e vai para o signo de Touro, que é esse signo que busca mais um conforto, um prazer, um sossego. Então a gente pode pensar que a gente se volta mais para a terra, para o corpo, tá? A nossa mente fica mais prática, a comunicação mais prática, concreta. A fala pode ficar mais calma, mais paciente, mais lenta. Os pensamentos, eles podem se voltar mais para o que é seguro, para o que traz estabilidade, para o que é duradouro. Então, é um momento para a gente aprender através da paciência, da constância, aprender com os ciclos da natureza, com o tempo, o ritmo da natureza, com os nossos sentidos, as sensações físicas, de fazer ter essas metáforas, fazer essas poesias com as questões concretas, corporais, físicas, naturais.
E acho que é importante também pensar nessa questão da pausa, do descanso, quanto é importante para os nossos processos mentais também, pensando nessa, agora esqueci a palavra, mas nessa relação com a terra, que também precisa de descanso. Então, nosso corpo, ele precisa do sono, por exemplo, para a gente aprender, para a gente ter uma boa memória, né? Que a gente pode relacionar com assuntos tanto lunares, que é a exaltação de Touro, quanto de Mercúrio, tá? Então, o Lua e Mercúrio podem ser significadores da mente. A Lua mais no sentido de memória, de lembranças, e Mercúrio é mais esse tradutor, tá? Então, vamos ver o que que mais eu escrevi. 16h58, a Lua ela vai ingressar no signo de Escorpião. Então, ela larga ali essa diplomacia, as balanças, essa busca por justiça, de Libra, por acordos, e vai para esse signo de Escorpião, que é o signo que se opõe a Touro, né? Que vai se opor ao Sol em Touro e vai dar início à Lua cheia na segunda. É, a Lua ela fica exaltada em Touro, onde ela se sente muito bem, porque exalta as qualidades da lua, do corpo. Então, o touro tem essa questão da consciência corporal, se volta para as questões físicas. E escorpião, ele tem essa dificuldade quando está na lua, porque escorpião é um signo bélico. É um signo regido por Marte na astrologia tradicional, por Plutão na astrologia moderna. Então, é aquele desconforto, é aquela sensação assim de ter que lidar com os venenos, de às vezes ter que matar as emoções, né? Às vezes tem, ou às vezes dependendo do dia, dependendo do mapa, a gente nessa sensação de ter que estar vigilante, tendo que se defender. Então, o escorpião ele tem esse comportamento muito defensivo. Então, quando a lua está num signo, a gente tende a trazer as características. É óbvio que é sempre na medida do nosso mapa, do nosso contexto, mas de alguma forma a gente espelha o céu, tá? Eu até trouxe, acho que eu postei no Twitter ontem falando que uma boa forma, muitas vezes, a gente espelhar uma lua em escorpião é a gente assistir filmes de suspense, de investigação, que lidam com essas questões ocultas, se aprofundar nas emoções, tá? Então a gente pode trazer esse escorpião para o corpo da melhor forma, tá? Então o escorpião é a queda da lua, é esse desconforto. Ontem eu estava assistindo a série Descoberta das Bruxas. Comecei, acho que ontem assisti. E é bem uma parte em que a protagonista, ela cai, a bruxa, né? Ela cai no fundo do poço. Ela cai, não, ela é jogada no fundo do poço. E é nesse momento que a magia dela é despertada. Então me veio muito essa lua escorpião de hoje. Até porque antes a outra bruxa que joga ela no poço fala muito assim dela revelar o que está oculto, ela revelar os segredos, ela revelar o poder dela. Eu achei isso muito no Escorpião. Mas pensando, a lua em Escorpião, muitas vezes a gente se associa com esse fundo do poço, porque traz muita profundidade emocional, muita densidade emocional. Então, esse momento que ela vai para o fundo do poço é esse momento que ela desperta para a bruxaria, que ela desperta para o poder. Então, muitas vezes é nesse momento que a gente cai, é nesse momento é, que acontecem essas emoções muito intensas, é que a gente desperta para nossa força. Então, muitas vezes, por exemplo, não tem como você saber que você é corajosa se a vida não te coloca em situações que você precise despertar a sua coragem. Então, os pontos no nosso mapa, eles vão despertando conforme as experiências. Então, dando um exemplo do meu mapa, eu tenho ascendente Sol em Capricórnio. Então, na minha vida aconteceram diversas situações que, para mim, o que faltava era responsabilidade, era disciplina. Então, assim que eu construí essas qualidades, vamos dizer assim, eu despertei essas qualidades na falta. Então, a gente aprende muito através das oposições, através desses desafios. Então, acho que isso é importante e é bem interessante. Então, eu pensei muito visualmente nessa questão da lua em escorpião, que se conhece, se aprofunda em si e daí retoma esse poder, retoma essa força. E muitas vezes é descobrindo
segredos em si mesma, mistérios em si mesmas, questões ocultas. Tanto que na série aí ela começa a descobrir que ela estava, que o poder dela estava bloqueado porque ela tinha sido enfeitiçada e pelos pais, bem assunto lunar também. Então achei muita sincronicidade. Então, o que mais que eu escrevi aqui para vocês? Deixa eu ver. Então pode ser desconfortável, porque por muitas vezes está assim sempre alerta, ponto para guerra, vigilante, esperando um ataque, enquanto o nosso corpo, quando a lua está em touro, por exemplo, é, a gente pode se conectar com essa possibilidade, essa capacidade do descanso. Mas o escorpião, ele é um signo marcial, então ele está ali pronto para a luta. Ele sabe que no seu corpo tem veneno. Ele sabe que existe veneno no mundo. Então, ele tem que lidar com essa consciência dos venenos, dos processos de morte. O veneno dele pode causar morte. Então, é como se muito cedo, pessoas que têm lua em escorpião, posicionamentos em escorpião muito cedo, tivessem que lidar com esses temas muitas vezes tabus, ocultos, principalmente que dizem em relação à morte, ou a essas emoções mais densas, intensas. Então, desde muito cedo, tem que aprender a lidar com isso. E às vezes, o escorpião lida controlando, reprimindo, pensando que o escorpião é um signo fixo. Então, muitas vezes, até pensando nessa questão do trauma mesmo, né? O escorpião ele tem isso de muitas vezes congelar, paralisar. E o nosso corpo também, quando a gente está num processo traumático, ele pode congelar, ele paralisa. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essa quebra também, tem que deixar morrer. E às vezes tem isso, né? O nosso corpo, ele lembra quando o nosso corpo ele está realmente preparado para lidar com a situação traumática, né? Fazendo essa oposição da regência lunar de touro, que vai falar sobre memória, lembranças, escorpião, que pode falar de traumas, dessas feridas, inseguranças, medos, obsessões, tudo que muitas vezes a gente não quer falar. Pensando no escorpião, que muitas vezes ele se oculta, ele anda entre as frestas, ele anda onde não tem luz, onde ele pode se defender. Então, traz questões nesse sentido. A gente precisa lidar com o nosso veneno, lidar com as nossas sombras e, ao mesmo tempo, lidar com esse poder que a gente tem. O veneno do escorpião ele ajuda na digestão dele. Então, pensar que a dose, muitas vezes, do veneno é esse gatilho para ação. Então, às vezes, um pouquinho ali de algo negativo, uma dosezinha, desse veneno, ele pode nos impulsionar à ação, à defesa, tá? Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então, pensando simbolicamente, nesse momento de fazer alquimia com o próprio corpo, ser o seu próprio ato mágico, eu coloquei no horóscopo de hoje. Então, esse momento que a gente vai tomar consciência, principalmente nesse momento ápice da lua cheia, que vai ser na segunda, desses padrões emocionais que nos intoxicam, que a gente precisa deixar morrer. Então, tudo que está oculto, escondido, segredos emocionais podem vir à tona. Muitas vezes no macro também, né? A gente vê muitas questões que a gente não sabia tomando as notícias, principalmente porque depois vai fazer esse aspecto com Mercúrio, que é esse noticiador do céu, que é o mensageiro do céu. Também na Lua Escorpião a gente pode trazer muito essa sensação, assim, às vezes, de raiva com nós mesmas, por ter traído a nós mesmas, sabe? Então, essa sensação que a gente se traiu emocionalmente, ou que o nosso corpo nos traiu. Então, às vezes, por conta da gente negar ou reprimir o que a gente sente, e daí a gente entra numa luta interna, numa guerra interna, uma guerra silenciosa que ninguém vê. 18 e 16, a Lua, então, ela vai fazer essa oposição com Mercúrio, que acabou de ingressar em Touro. E a oposição é esse aspecto é, de enfrentamento, é esse aspecto desafiador. Então, a Lua, ela tá querendo se aprofundar nas emoções. Mercúrio está buscando essa paz, essa calma, esse sossego. Então, os nossos sentimentos, eles vão enfrentar os nossos pensamentos. Como que a gente pode sentir profundamente, pensar com calma? Como que a gente pode unir essa vontade de desvendar esses mistérios em nós mesmas e ao mesmo
e ao mesmo tempo estar com a mente aterrada, ter uma segurança. Às vezes a gente precisa dessa segurança para poder se aprofundar em nós mesmas. Então, o corpo ele pode ser essa ponte de expressão para as nossas dores, traumas, medos, insegurança. Ele pode ser essa alquimia. A gente pensar em terapia corporal, a gente pensar na própria comunicação, na própria fala, a gente dando essa expressão, possibilitando esse sentimento se expressar e morrer e deixar ir. Então, a fala pode ajudar, ela pode acalmar, ela pode trazer paz. Mas esse é um momento de oposição, então a gente pode muito enxergar qual que é o limite do nosso corpo, qual que é o limite da nossa mente. Então, até aqui, eu consigo entender. Daqui para cá, eu só consigo sentir, sabe? Então, internamente a gente pode sentir essa oposição entre a nossa mente e o nosso corpo. Então, as nossas necessidades, emocionais, corporais, elas vão em direção de algo, e o nosso mental está em oposição, ele está contra, muitas vezes, as nossas necessidades. Nas relações, isso também pode vir. Então, alguém que está sentindo muito profundamente, e uma outra pessoa que está buscando uma estabilidade, uma segurança, um conforto. Como é uma posição entre os signos fixos, às vezes traz muito essa teimosia. Então, ter esse cuidado com essas brigas, com esses conflitos. É, mas eu acho que a gente perceber, até pensando no Mercúrio em Touro é o Mercúrio da Martha Graham, não sei se é assim que fala, e também da Hilda Hilst. Então, a gente pensar que a arte, ela pode ser essa forma de lidar com as nossas emoções. Então, escrever poesia, ler poesia, dançar, se movimentar, práticas assim podem nos ajudar a fazer essa ponte entre esses dois signos que podem parecer opostos. Como que a gente pode encontrar esse caminho do meio? Honrar as nossas emoções e honrar o nosso corpo, honrar essa sabedoria que vem do nosso corpo e também essa busca de entendimento, de compreensão mental dos nossos processos. Algumas ideias para o céu de hoje, que está intenso, mas é a intensidade muitas vezes, a crise é esse gatilho para mudança. E a gente vai aprendendo. Então, quanto é importante você sempre estar atenta, por exemplo, quando a lua está em escorpião, percebendo já, criando esse espaço seguro para sentir, percebendo, quando a lua está em escorpião, é melhor eu ficar sozinha cuidando de mim, por exemplo. Então, por isso que eu sempre falo para vocês buscarem fazer uma mandala lunar, assim, astrológica, mapeando como você fica em cada lua, que você vai trazendo muito entendimento de si mesma, percebendo seus padrões, percebendo que pode ser aprimorado. Eu lembro a primeira vez, assim, desde que eu comecei a estudar astrologia, que eu tive um ascendente em escorpião, na Revolução Solar. Foi, assim, um momento de eu olhar muito profundamente para todas as minhas sombras, de eu me sentir muito engolida. Nesse ano eu tô com ascendente e a lua em escorpião. E eu já vejo totalmente assim uma outra forma de lidar, uma outra forma de sentir, uma outra forma de experienciar. Então a gente vai adquirindo ferramentas, a gente vai aprendendo com o tempo. Se a gente está presente, se a gente tem também essa intenção de criar consciência. Então, não adianta só, às vezes, a gente ter conhecimento, a gente precisa incorporar o conhecimento. E eu acho que é isso que o Mercúrio em Touro ele traz também. Preciso trazer para o corpo. Eu sei tal coisa, mas eu preciso praticar. Eu preciso aprender sendo constante, praticando, tá? Acho que é isso. Algumas questõezinhas para o dia de hoje. E para finalizar, então, para dar algumas ideias sobre essa oposição, que eu considero que pode ser esse aspecto mais importante do dia, vou dar algumas ideias para todos os signos ascendentes, tá? Então, se você tem
ascendente em Áries, Mercúrio em Touro vai ingressar ali na sua casa 2. Então, pode trazer essa busca de aprendizados, de conhecimentos sobre a sua alimentação, nutrição, a forma com que você lida com o seu dinheiro. Em oposição à Lua em Escorpião, que vai estar na sua casa 8, que fala sobre dívidas, como você lida com recursos que vêm dos outros, com ansiedade, investimentos. Então, pensar ali nessas, de como você lida com as questões materiais, com as suas finanças, com o seu corpo, como muitas vezes buscar aterrar pode te ajudar a lidar com ansiedade, como muitas vezes esses processos emocionais eles podem afetar a sua conexão com o seu dinheiro, por exemplo, tá? Então, perceber essa relação, trazer um equilíbrio para isso. Se você tem ascendente em touro, então Mercúrio vai ingressar em touro na sua casa 1. Então facilita muito esse entendimento de si, do que te motiva, essa busca de se conectar, de aprender com o que te motiva, com o seu corpo, sobre a sua vitalidade, a sua saúde. A Lua está em Escorpião na casa 7, então você pode precisar enfrentar, essas necessidades também dos outros. Como você lida com as suas relações também. Então, às vezes, lidar com essa oposição, arranjar um equilíbrio entre o eu e o outro. Às vezes, você precisa estar muito estável para poder lidar com as emoções dos outros, sabe? E não se desestabilizar para ajudar outras pessoas, que muitas vezes podem estar te intoxicando. Então, entender muitas vezes os seus limites emocionais em relação ao outro. Se você tem ascendente em Gêmeos, Mercúrio em Touro vai ingressar na sua casa 12 e a Lua na sua casa 6. Então, aprender muito sobre esses processos do nosso inconsciente. Então, trazer esses cuidados, essas técnicas que podem ajudar na sua saúde mental, muitas vezes processos de terapia. E perceber as suas necessidades do seu dia a dia, quando o seu corpo, né, a lua estando em escorpião na casa 6, quando o seu corpo tá cansado, tá assim, perceber onde você tá se intoxicando ali no seu dia a dia, que comportamentos você tá tendo diariamente, quais são os seus rituais, os seus hábitos para se regenerar, para se curar, para se cuidar mentalmente. Se você tem ascendente em câncer, então Mercúrio em Touro vai ingressar na sua casa 11 e a lua em escorpião na casa 5. Então, às vezes, pode ser um momento de ser essa voz, ou de aprender, de falar, de se comunicar em grupo, com amigos, pensar em projetos também. E também perceber as suas necessidades ali de autoexpressão, de criação, de prazer, de lazer, de diversão. Então, muitas vezes, aliar ali os seus ideais, os seus projetos, com a sua necessidade, assim, de recreação, de festas, diversão. Se você tem ascendente e perceber, às vezes, se não tem coisas nesse sentido que podem estar te intoxicando, tá? Às vezes acaba sendo uma fuga essa questão do prazer, do lazer. Às vezes você pode estar se destruindo em relação a isso. Se você tem ascendente em Leão, Mercúrio vai ingressar na sua casa 10 e a Lua na sua casa 4. Então, pode ser um momento que você sente essa necessidade de se movimentar em relação ao seu trabalho, carreira, vida pública, às vezes comunicar algo, expressar algo, né? Movimentar projetos ali. E a, e a Lua, ela tá na sua casa 4, então, às vezes, lidando com venenos em casa, às vezes em relação à família, em relação à sua situação atual de vida, sabe? Então, às vezes, percebendo alguns venenos, talvez da forma com que você foi criada, algumas questões ali da sua intimidade, sabe? Que podem estar te intoxicando, te envenenando. Se você tem ascendente em Virgem, Mercúrio está em Touro, vai ingressar em Touro na sua casa 9 e a Lua em Escorpião vai ingressar na sua casa 3. Então, é um momento ali, talvez, de aprender práticas espirituais que envolvem o corpo, aprender algo, se envolver em algum estudo, em alguma coisa que te traz essa conexão com um sentido, com algo maior, com um propósito. E a Lua está em Escorpião, vai estar em Escorpião, nossa casa 3. Então, também essa necessidade
ali dessa comunicação do dia a dia, desses cuidados no seu dia a dia, perceber se esses movimentos do dia a dia ou estudos no dia a dia não estão te intoxicando, às vezes essas relações com pessoas próximas ali que você convive diariamente, perceber se isso não está sendo destrutivo para você. Às vezes as práticas até que você tem no dia a dia, perceber se tem esse alinhamento entre o que você acredita e o que você faz no seu dia a dia. Se você tem ascendente em Libra, Mercúrio em Touro na casa 8 e a Lua em Escorpião ingressando na 2. Então, lidando com essas questões financeiras, alimentares. Então, às vezes, buscando práticas para cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua ansiedade, para investir. Então, a Lua, ela, muitas vezes, você pode buscar uma autodestruição na forma com que você lida com os seus gastos, com o seu dinheiro, com a sua nutrição. Perceber isso. Se você não está se traindo ali e como isso pode virar, sei lá, transformar toda essa intensidade de escorpião na casa 2 numa ação, numa fonte de renda, que também é um assunto da casa 2, sabe? Se você tem ascendente em escorpião, Mercúrio em Touro vai ingressar na sua casa 7, então pode facilitar essas trocas, é, essa comunicação interpessoal, às vezes buscando entender também o lado do outro, facilitando, então, essa comunicação. Esse entendimento, muitas vezes, dos seus padrões, das suas dinâmicas de relacionamento. E a lua na sua casa um, então pode trazer à tona muito as suas necessidades, o que precisa de cuidado, facilita também a intuição ali, essa conexão, essa escuta de si, das suas emoções mais profundas. Então, perceber a necessidade de equilibrar você e as suas relações, né? Cuidar de você para poder também estar presente nas suas relações. Buscar o que te traz vitalidade também te ajuda, na comunicação com as outras pessoas. Se você tem ascendente Sagitário, Mercúrio em Touro na casa 6 e a Lua em Escorpião na casa 12. Então, Mercúrio traz essa busca de movimentar ali os seus rituais, as suas práticas no dia a dia, cuidar da sua saúde, dessa questão mais física, do seu trabalho também, trazer essa estabilidade, essa segurança. A Lua na Escorpião, na casa 12 pode trazer à tona esse inconsciente no corpo. Então, lidar, enfrentar esses medos, essas inseguranças através das práticas do dia a dia, desses rituais, comportamentos ali no dia a dia, pode ser uma forma de trazer essa estabilidade, trazer essa segurança para o seu sentir, para o seu corpo, tá? Perceber ali se alguma forma você tem alimentado esses pensamentos negativos sobre si mesma, né? Casa 12 fala sobre saúde mental, então ter cuidado com isso. Pode trazer à tona essas questões ali do nosso inconsciente, ocultas, né? Às vezes a gente percebe, através dos hábitos do nosso dia a dia, a gente percebe como a gente pode ter esse impulso de autodestruição, sabe? Mas entender simbolicamente também o que precisa morrer. Se você tem ascendente em Capricórnio, Mercúrio em Touro na casa 5, a Lua em Escorpião na casa 11. Então, Mercúrio ali buscando essa movimentação em relação à sua autoexpressão criativa, artística, entre os seus, essas habilidades em relação a isso. Também pode movimentar essa questão do prazer, lazer, diversão, entender mais sobre isso. E a lua em escorpião na casa 11 pode trazer essa necessidade assim de pertencimento, de se sentir acolhida, se sentir segura no meio das pessoas, em algum grupo, nutrindo também algum projeto, algum ideal. Mas às vezes medos surgindo, também inseguranças que surgem em relação ao coletivo. Então, às vezes, buscar esse equilíbrio, às vezes, buscar esse prazer pode te ajudar a equilibrar nessas questões dos seus projetos, para resolver para estabilizar essas inseguranças, trazer essa conexão com o corpo pode ser um portal para aprender a estar no meio das pessoas também se sentindo segura, aterrada.
Se você tem ascendente em aquário, Mercúrio está em touro na sua casa 4, então pode estar movimentando as questões em casa, no seu lar, em relação à família, pensando sobre a sua ancestralidade, as suas bases psicológicas, as raízes ancestrais. Então traz um entendimento ali da sua intimidade. Como você lida ali com a sua vida doméstica também, fala sobre a sua situação de vida, então às vezes traz essa vontade de movimentar, às vezes até de mudança em casa também. Mercúrio também pode falar sobre isso. Estudos, às vezes, que envolvem a sua ancestralidade. Você tem escorpião na casa 10, então pode representar essas necessidades ou até essas toxicidades em relação ao seu trabalho. Você tem se envenenado em relação ao seu trabalho, tem trazido um esgotamento emocional ali, às vezes muita ansiedade, muita insegurança. Você pode estar alimentando isso ali, esse comportamento tóxico no seu trabalho, que isso pode virar uma força, isso pode virar um poder, mas você precisa reconhecer isso. Se você tem ascendente em peixes, Mercúrio na sua casa 3 e Lua em Escorpião na casa 9. Então, Mercúrio ali pode trazer essa vontade de iniciar aprendizados, conhecimentos, estudos, se comunicar. Favorece a comunicação, casa 3 também fala sobre mídias sociais. E a Lua em Escorpião ativa a sua casa 9, que é a casa da espiritualidade, estudos, fé, propósito, então, um alinhamento entre o que você acredita e o que você pratica, como você se comunica no seu dia a dia, tá? Às vezes perceber se também não tem crenças que estão te intoxicando, ou práticas espirituais que já não fazem mais sentido, que você precisa deixar morrer também, estudos que também precisam finalizar, tá? Então, essas podem ser alguns assuntos que vêm à tona para cada um dos signos ascendentes. Me contem aqui qual que é o signo ascendente de vocês, se algum desses assuntos fez sentido, tá? E é isso, então. Eu espero que seja um dia profundo, mas que vocês consigam trazer essa conexão assim de uma forma prazerosa consigo mesmos. E amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. Até amanhã, bom dia.